Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Tripulantes Podcast. Hoje aí o primeiro episódio no formato novo, né? Tenho falado aí isso a semana inteira aí para vocês acompanharem esse novo formato. Então estou muito feliz. Bom, no Tripulantes você já sabe, você encontra conteúdo semanal. Todas as segundas-feiras entrevistamos personalidades do esporte, triatletas, corredores, nadadores, ciclistas, lutadores, entre outros. Compartilhamos seus desafios, suas vitórias e também ouvimos nutricionistas, fisioterapeutas, organizadores, assessorias, trazendo sempre muita informação atual sobre o que rodeia o universo dos esportes. Não esquece, não custa nada, segue nosso Instagram Adriano Consorte Ultra e também o _pulantes podcast. E agora no YouTube, pessoal, sempre os episódios no YouTube agora. O YouTube é Tripulantes Podcast. Curte, compartilha, ative o sininho e comenta. Você ajuda o nosso conteúdo a ser sugerido para outras pessoas. Quem perdeu nossa última live, eu recebi a Nutri Cris Gardini. A gente falou aí sobre alimentação no pré, no pós e durante as provas de endurance. Desmistificamos aí muitas coisas. Um ótimo episódio, fica a dica para vocês acompanharem. Hoje, vocês estão vendo aí na tela, nós estamos retornando com o nosso convidado, que teve aqui já no Tripulantes. A gente fez a live ao vivo, quem estava ao vivo acompanhou a nossa live, porém, por um problema do Instagram, acabou caindo e eu não consegui compartilhar essa live no Instagram nem no YouTube. Aliás, o Marcão foi vamos dizer assim, o cara que levantou essa bola para mim e falou, cara, não posso mais fazer no Instagram, porque esse Instagram está me matando de vergonha. Deixa eu fazer a apresentação do nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é professor e treinador de natação há 24 anos. Foi federado e competiu natação por 16 anos. Há mais de 13 pratica triatlo, acumulou diversos títulos, entre eles tricampeão da maratona aquática 500 e 1 km, 6 vezes campeão da temporada de A4, 3 vezes campeão do triatlo sprint, age group da Copa Interior, campeão paulista Age Group Olímpico 2025, campeão paulista de corrida de montanha e fez 70.3. Esse ano aqui, pessoal, ele já foi segundo na Copa Interior de A4, no Circuito Mares também foi segundo, e nessa semana nós nos encontramos pelo Super Action lá em Louveira. Ele também faturou, ficou campeão no A4 lá de Louveira. Seja muito bem-vindo, Marcos Stucks. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar a bordo aqui do Tripulantes mais uma vez, Marcão. É o cara que eu também tenho bastante admiração e é uma honra esse convite, mais uma vez, né? Pois E é, cara. quantas precisar, eu vou aparecer aí no Tripulantes. Obrigado, cara, obrigado. Vai ser um papo demais de da hora. E, cara, você sempre uma figura muito legal, muito simpática, muito gente boa. A gente se encontrou em Louveira e não foi diferente. Marcamos essa live lá no meio da transição. Acreditem se quiser, não tinha começado ainda, mas era a transição. Marcão, eu queria começar pelo seguinte, cara. Eu queria que você falasse um pouco onde você nasceu, quantos anos você tem, qual a sua profissão hoje e a sua filosofia aí de vida, cara. Beleza, ô Adriano, só vou fazer uma errata aí que você falou no começo. É que eu fui vice-campeão lá do triatlon, lá da Copa, Ah, e do foi Circuito triatlo. Mares. Foi do triatlo, daí o do Circuito Mares foi do A4, que eu fiquei vice-campeão, e Louveira agora foi do triatlo também, do Ah, sprint daí. foi no triatlo, cara. Gente, o Marcão, ele é multi-atleta, né, cara? Então, às vezes ele vai no A4, às vezes ele vai no triatlo, É e o às vezes ele triatlo e vai o nos A4. dois. Sim, meio doido. Mas como que é a pergunta? Fala de novo ali que eu... Cara, Perdão. eu queria que você falasse, velho, onde você nasceu, quantos anos você tem e sua profissão hoje. Aliás, pessoal, para quem não sabe, eu falei aqui, o Marcão é professor de natação em Sorocaba e ele foi eleito agora em 2025 pelo Ibope Sorocaba, Foi melhor professor. 2026, é de agora. Mas é referente a Sim, é. 2025, né? É. Ele foi eleito, cara, o melhor professor de Sorocaba de natação, cara. Sorocaba tem quase 1 milhão de pessoas, cara. E, assim, é muito satisfatório saber que você recebeu esse reconhecimento. Parabéns, viu, Marcos? Sim, obrigado, viu, Adriano? Fiquei bem emocionado. Esse daí, reconhecimento dos alunos, né?
E é o fruto do trabalho, né? Trabalho Sim. árduo, aí você falou, 24 anos de profissão. Mas vamos lá, obrigado aí pelos parabéns. Mas eu vou falar, eu sou de Sorocaba mesmo, nascido aqui, eu tenho 42 anos. Vou fa- Não é muito legal falar a idade já, né? Porque eu tenho 41 ainda, né? Eu vou fazer 42 mês que vem, mas 42, mas meus cabelos aqui não vão negar. E sou professor de natação, né? Treinador de natação, tudo que envolve água, eu tô dentro participando. E é legal que você consegue mostrar na prática para os seus alunos tua performance também, né, Marcão? Assim, não adianta falar, mas as pessoas procuram por professores que estão na ativa, né, cara? Isso motiva também o aluno, né, cara? Óbvio que uma coisa é ensinar, outra coisa é fazer, né? São coisas distintas, mas você Uhum. mistura muito bem isso, cara. Você é um cara que é muito didático para ensinar e tem a sua performance também, que é fora da curva, e isso É. acaba também motivando os atletas ali a buscarem isso, né, cara? Sim, dá essa diferença aí, né? Você vê alguns professores que também compartilham dessa mesma coisa que eu, né? Professores que são atletas, independente de ser de natação, ou às vezes o cara, professor de corrida, ele corre, ou triatleta e ele também é triatleta, né? Sim. Desculpa, professor de triatlo, treinador, mas graças a Deus eu vejo como eu consigo motivar os alunos, né, através do meu esporte, através dessa minha vivência do esporte, eu consigo motivar bastante os alunos e também a promover eles, né, eles conseguirem se interessar por uma modalidade hoje. Antigamente a natação era só, né, os 4 tiros, né, crawl, costa, peito, borboleta e competição de piscina. E hoje não é tão antigo, né, a modalidade da maratona aquática, né, das águas abertas e também o do triatlo, né, ou aquatro, independente que envolva águas abertas, né. Então, Sim. hoje, graças a Deus, tendo eu como exemplo, eles conseguem se espelhar em mim também. Fico feliz por isso. Seus alunos, Marcos, hoje eles dá para falar assim mais ou menos quanto representa alunos que estão treinando para se tornarem triatletas, quantos estão treinando para fazer uma travessia, quantos estão treinando só para piscina mesmo? Você tem mais ou menos esses números aí, cara? Eu não tenho um número, mas hoje eu tenho bastante aluno à procura assim por maratona aquática, por águas abertas, né? E do triatlon também. Tem bastante alunos, inclusive tenho triatletas ou maratonista aquático. Maratonista, beleza, né? Mas assim, eu tenho triatleta que eu treino, que ele é de assessoria, mas mesmo assim ele paga para treinar comigo. Legal, Então, legal. a esse mais ainda que eu me sinto honrado, né? Porque ele já tem assessoria lá, tem todo o plano, mas mesmo assim ele procura um professor, um treinador à parte e graças a Deus escolheu o meu trabalho para estar fazendo isso, né? Ah, E eu também, Adriano, eu fui 17 anos técnico de equipe de competição, de natação, de piscina tradicional, né? E depois que eu me envolvi com o triatlon, com as águas abertas, triatlon, aquatlon, daí não que eu tenha deixado de gostar, mas é que daí foi me interessando mais pelo que eu estava vivendo. Então uhum. hoje, nesse momento que eu tô, né, eu me vejo muito mais professor nessa parte de treinamento mais das águas abertas. Lógico, tem aluno que aprende comigo ali, crawl, costa, peito, borboleta. Eu tenho alunos que competem no Master, né, até no Brasileiro do Master que eu treino específico de natação, mas hoje o meu brilho mesmo é mais assim da maratona aquática, do triatlon. Então eu gosto bastante dessa vertente da natação. Ganhou um outro brilho para mim, né? Sim, que é mais jovens, são esportes mais jovens aí, mas que estão super em alta, né, Marcos? E eu Sim, estava falando aí a importância de ter um professor como você que está nativa e também participa de provas. A gente nota muito assim com dicas reais mesmo, né, cara? Sabe aquela dica no triatlo, ó, larga por aqui que você vai se dar bem.
Já que você respira desse lado, se você largar aqui, você vai ganhar um pouquinho. Pô, se inscreve nessa prova, que eu conheço essa prova aqui, eu já conheço o lago de lá, já sei como é que é. Cara, essas dicas só para Sim, quem tá nativa mesmo vai conseguir dar, né, cara? sim, isso é verdade. Tanto que um aluno mais novo meu, ele tem 12 anos. É, E ele já fez, acho, umas 6 provas já de maratona aquática, né? Graças a Deus com resultados bons, mas assim, com 12 anos, né? Hoje, na nossa época, né, Adriano? Imagina falar águas abertas, nem tinha, né? Nem tinha como você não. começar. E hoje, essa galera mais nova, né? Tanto assim, criança, adolescente, ele tem a oportunidade até do triatlo mesmo, né? Começar ou na águas abertas, ou do triatlo, tem mais opções, não só a piscina, né? Sim. Você sabe que eu tenho um sonho enorme de fazer a 14 bis, né? É, E, cara, eu não me vejo fazendo ela sem recorrer a um professor como você, uhum. ou algum outro aqui. Em Boituva, na verdade, eu não conheço nenhum. Mas, cara, eu acho super importante, cara. Não tem como ingressar numa meta audaciosa dessa, de nadar 24 quilômetros, sem a ajuda de um profissional mais experiente nesse assunto, entendeu? É que eu falo muito assim, Adriano, quem nada, ele pedala e corre. Agora, quem pedala e corre, ele não nada. Se fosse pensar nos outros esportes, né? Como Aham. a natação ela é complexa, ela precisa realmente tá treinado, se tá mais condicionado ou sabe, ter mais conhecimento da modalidade mesmo. Sim, eu vejo uma evolução sem professor, por isso que talvez os triatletas procurem por você mesmo, tendo uma assessoria específica de triatlo, faz todo sentido procurar um profissional para ajudar na natação, porque, cara, é um esporte muito técnico, né, cara? A gente sozinho parece que não sai do lugar. A gente só sobrevive, mas não evolui muito, não, cara. É, é, E assim, pessoal, o Marcos, cara, todas as provas aí que eu vou e que ele tá, é certeza, ele vai ser o primeiro a sair da água. Você pode ter certeza, ele vai estar ali no primeiro pelotão saindo da água, gente. Marcos, me fala uma coisa, cara. Você tem alguma inspiração na família? Como que foi essa relação sua com a natação? É, Foi alguém da família? Você se inspirou em alguém? Como é que foi isso aí, cara? Olha, Nino, eu me espero muito na minha mãe. A minha família é militar, né? O meu pai é rodoviário, a minha mãe, ela é policial feminina aposentada. E um beijo, mãe, se tá assistir depois. E eu espero muito na minha mãe, cara, porque minha mãe, desde cedo, ela colocou muita atividade física. Então, ai, filho, você tem que fazer uma atividade. Ah, eu vou ver essa, vou conhecer outra. Mas, na verdade, a minha vertente da natação, eu acho que foi porque eu fui criado no clube. Antigamente tinha os clubes, né, que as famílias frequentavam. E aqui, eu não sei se você é que você é de Boituva, né, mas aqui em Sorocaba tinha o clube da Polícia Militar, que era a DPM. E esse clube hoje ele não faz tempo, já um bom tempo ele não está desativado, né? Na verdade virou a base ali da polícia. E cara, minha vivência, acho que da natação, o maior exemplo, né? Você perguntou foi minha mãe, porque a minha mãe é uma guerreira, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que foi a vivência do clube, cara, de eu ficar na piscina. Cara, eu amava a água desde pequenininho. Cara, eu lembro que no começo, assim, mas era um barato. Eu aprendi a nadar com 4 anos, assim, É. de tanto frequentar a piscina, aprendi a nadar piscina funda, assim, com 4 anos já. E para mim, eu lembro, o barato, cara, era ficar fazendo a piné, atravessando a piscina, assim. Então, eu Sim, desde pequenininho, assim, já aguentava fazer uns 25, 50 metros, sabe? faz diferença, né, cara? É, mas eu acho que o lance acho que vem da minha mãe, dessa disciplina, eu acho que falo que é militar, mas a minha mãe ela tinha essa disciplina, né, de estar tá sempre fazendo o melhor, dando o seu melhor, e com um horário regrado, com essas coisas. E eu acho que esse lance do clube, cara, que foi me envolvendo com a natação, e foi isso.
Aqui em Boituva também nós tínhamos 2 clubes na minha infância e foram eles os responsáveis por ter contato com a água. Hoje em dia os dois também já não existem mais, cara. Que pena, né? Que pena. Sim. Acho que nem tem mais essa cultura, né, Adriano? Não, não tem, cara. Era um negócio meio colaborativo, né? Tipo uma associação, né? Uma É, sociedade, né? apesar de ter o SESI, esses aí, mas hoje diferente, né? É diferente, é diferente. Você sempre, você sempre teve essa vertente também de competição ou isso foi aflorando aos poucos, cara? Porque uma coisa é você nadar e outra é Sim. você treinar natação. Eu até brinco para ficar mais claro para quem está nos acompanhando. Quando eu era moleque, eu jogava bola. Mas, cara, se Ah, você jogar bola, você nunca treina futebol, né? Você não treina ah, ficar batendo falta, você não treina correr certo. Você não tre... Futebol você ia e jogava, né? E ah, depois que eu entrei no triatlo, eu descobri que, cara, você treina as modalidades, né? sim. Quando que você deixou de brincar de natação e treinar realmente natação e ter esse viés esportivo de competição daí? Olha, foi o que eu falei, sempre frequentei modalidades assim, né? E acho que uma das coisas que me aflorou bastante também de competir de natação, tudo, eu acho que foi o karatê, cara, porque eu fiz bastante tempo karatê, e né, eu sou graduado no karatê, e o karatê tinha essa vertente da competição e da natação também, acho que já puxou eu para natação ali, né? Porque Uhum. o arte marcial é uma coisa regrada. Sim. Então eu acho que puxou eu ali para estar com a vertente da natação também. E, cara, eu sempre fui muito competitivo em tudo. Eu, cara, eu vou dar risada agora, porque a minha enteada vai jogar um jogo comigo. Ai, viu, vamos jogar um jogo, tio, vem cá. Nossa, cara, esse jogo pra mim vai. Não, agora vamos parar tudo aqui e vamos, cara. Eu sou chato, cara. Eu sou bem competitivo, né? Ah, não é? Não me admira. Você percebe que a pessoa é competitiva quando É, você passa por ela durante a competição e o cara tá assim, ó, travado assim, ó, olhando só pra frente, olhando pra meta, é. olhando pra. Cara, isso aí é típico de quem é realmente competitivo, velho. Então eu acho que eu tenho essa. Eu acho que também por conta desse lance da disciplina que eu comentei com você, que eu Uhum. acho que eu tive essa criação da disciplina ali dos meus pais. Então eu acho que daí porque querendo ou não foi o que você falou, treinar as modalidades, né? É. Então eu acho que ali a partir do momento que eu tava naquela modalidade, como que eu me dedicava àquilo, né? Eu entrava de cabeça mesmo, então não era uma prática só assim, eu ia embora e saía, né? E voltava no outro dia, não, eu sempre queria dar o melhor, sempre estava ali para treinar mesmo. E viu, eu vou fazer um parênteses que eu achei engraçado aqui, cara. É. Você é o primeiro triatleta que joga bola, porque Cara, é o que eu conheço. eu parei, É, não jogo mais. Depois que porque, eu. As duas é, coisas não dá certo, não dá certo. porque assim, ó, você vê o meu histórico, cara, sempre foi esporte individual, sempre fui péssimo de bola. Não passa nem. Eu joguei bola quando era criança na rua, eu brincava, né? Mas eu sempre fui o último a ser escolhido. É Era mesmo? assim. Mas, cara, eu vejo que eu aguentava jogar várias partidas. Aham. Isso eu via. A galera já estava cansada, eu falando, não, vamos aí, galera, vamos, eu vou. Ah, não, chama o Marcos que ele aguenta jogar. E Aham. então, ó, você vê como antigamente era ruim de bola, né? Mas é Nossa. porque era só visto o futebol. Se fosse visto, talvez uma outra pessoa me visse, um outro profissional ali tivesse um olhar, talvez ele ia falar, pô, não, isso aqui se investir na corrida, se investir em alguma coisa mais endurance, assim, né? Talvez tivesse oportunidade e ia estar outra contando outra história aqui, né? Também. Cara, é uma vertente de quase todo mundo que eu chamo para entrevistar aqui no Tripulantes, cara. A galera, todos muito assim, já venceram várias competições, é, já se posicionaram em vários esportes diferentes. É muito comum, cara. Todo mundo que veio aqui já fez artes marciais, já jogou futebol, já jogou vôlei, já, sabe, já tentou de tudo. Ah, E agora, nesse momento da vida, estão se dedicando ao triatlo, ao endurance, né?
mas é uma coisa assim bem comum, cara. Todo mundo que passou por aqui sempre foi muito ligado no esporte e em vários esportes, né? E muitos deles, inclusive, chegaram ao auge em mais de um esporte, entendeu? Acho que é inquietude, né? É muito comum entre todos vocês, entendeu? Sim, entendi. É hiperatividade, hiperatividade. Puta, mas eu gosto de competir, né? Fala a verdade. Eu gosto. Mas, cara, pensa bem, você começou muito cedo, com 4 anos nadar. Aí eu imagino que logo cedo você já se colocou em competições, foi aprendendo ali a ganhar, a perder. E, cara, quando você tem o contato com a vitória, você passa a olhar de outra forma para você. Você entra na próxima competição com aquela lembrança: eu já ganhei uma, então eu consigo ganhar de novo. E é esse lance do esporte que é muito bacana, e é tão importante hoje para uma juventude que eu vejo que não é tão esportista, é uma minoria, né, que pratica esporte. Inclusive, eu até vou fazer um comentário: Louveira, muita criançada, que legal ver aquele pessoal Sim, dos não, eu falei isso também. 12, 13, 14, 15, cara, que legal, cara. É tão engraçado, Marcão, até cortar a conversa, mudar de assunto, que eu peguei o contato de alguns meninos lá de 12, 13 anos lá, até para poder falar com eles também aqui no Tripulantes. Olha a diferença, cara. Tem uma menina lá que é a Gabriele Reis. Ela foi a primeira do super triatlo, né? E, cara, eu mandei mensagem para ela na segunda. Hoje é quarta. Ela não entrou no Instagram até hoje. Você vê que legal, cara? Ela tá vivendo. Ficar na rede social não é o perfil, né, cara? E vai em contrapartida com a juventude que a gente conhece, né? Isso é muito legal, é de chamar atenção, né, cara? É de chamar atenção. E cai no que eu te falei lá de ter essa oportunidade de viver o triatlon agora, né? Porque tem essa modalidade, né? Não foi igual a gente que foi de mais velho, né? Sim. Que agora, né, vai aparecer, agora tem esse triatlon aí, o pessoal faz, não, deles já começou e já posso optar por fazer triatlo já desde cedo. E eles vão ficar muito bons. Assim como eu estava aqui no raciocínio, que você começou bem na natação, você já conseguiu identificar que você era bom naquilo, foi melhorando, foi cada vez ficando melhor, né, cara? E quando que você decidiu migrar pro triatlo, Marcão? Por quê? Quando e por quê? Eu acho que foi uma escalada ali, né? Eu até comentei dos vários esportes. Depois que eu estava da área da natação, né? Dos esportes da natação, cara, me brilhou o aquatlon. Porque foi assim, na verdade. Eu estava na natação, aí eu comecei a fazer a maratona aquática. Comecei a fazer as provas de maratona aquática, daí eu comecei a gostar, tudo. Um amigo de trabalho que me chamou, viu, vamos fazer a maratona, você vai gostar, tudo. Aí, na época eu tava na maratona, o meu irmão e meu primo, eles são da mountain bike, inclusive o meu irmão você conhece, né? Sim, Locutor aí, Léo Stux. Ele falou, vamos fazer uma prova de mountain bike, você vai gostar da mountain bike. E, cara, eu competitivo, fui na mountain bike, eu fiz 2 anos e meio de mountain bike. Cara, eu gostei. Aí, no fim, até minha mãe e meu irmão que compraram uma bicicleta para mim. Cara, eu comecei bem nas provas de mountain bike, peguei gosto na mountain bike. Daí, então eu já tava assim, ó, na maratona aquática, fazendo as provas de mountain bike. Daí uma ex-noiva minha, cara, ela corria. Daí ela falou, começou a pegar gosto de corrida. E eu comecei, cara, você vai dar risada, naquela época que corrida acho que era R$35, R$45 que era a inscrição. É isso mesmo, Porra, cara. e tinha assim, corrida, acho que todo final de semana tinha corrida. Bradesco, CPFL. Era como que é aquela, da Bradesco. Bradesco. Eu não vou lembrar o nome da corrida, mas a corrida era Bradesco, era a camiseta vermelha. Cara, era corrida de todo final de semana, e eu comecei a correr, Adriano, e eu comecei a ir bem na corrida. Eu não pegava pódio, mas tipo assim, eu via que eu batia assim já 4:10, sabe? Então eu já via que eu tinha um pace mais rápido. E, cara, aí eu tava na maratona, daí eu acho que foi juntando todos. Aí eu já fui pro aquatlon, que é o que eu faço hoje também, junto com o triatlon, né, que eu gosto bastante.
que é nadar geralmente é prova no mar, né? Faço nada e corre. E daí eu comecei a me dedicar mais específico mesmo. E, cara, a minha entrada no triatlon, cara, foi quando eu cruzei com o peixe, né? Que você tá treinando com o peixe? Eu não Você tô, mas eu tô. dá mais do peixe. Eu Tá. vi, por exemplo, eu me inscrevo nas provas como peixe pro e até hoje, Sim, entendeu? tá. Aí o peixe, cara, eu fui reencontrar o peixe, né, pela terceira vez. Daí o peixe falou: Ah, vem treinar com a turma de triatlon aqui na Runner, né? Que foi que a gente se encontrou lá na Runner, acho que a gente se encontrou, não, que a gente se conheceu. Foi Sim. lá na Runner, lá no aeroporto, os triatletas. Aí o peixe falou: Ah, vem treinar comigo aqui. Só que o peixe, na época, cara, ele competia ainda. E era uma turma dele que era bem de competição, que era ele, o André, o Sandro, Aham. o Rodrigo Nunes, o Rob, era essa galera. E, cara, eu fui entrando nesse mundo aí o peixe falou assim: Marcos, você não compra uma bike de triatlo? Daí você compra. Aí no fim comprei uma Speed, né, no começo. E, cara, daí eu já tava ali treinando, já tava nesse universo, fui treinando. Só que assim, cara, como que começou a minha história mesmo no triatlon daí? Ali eu tava pegando pódio no triatlon, comecei bem, e daí o peixe viu que eu gostava de disputar pódio, Sim, que o meu sim. lance não era muito Ironman. Não Aham. era tipo longa distância, Ironman, que né, você gosta bastante, né, É. de longa distância. Ele via que eu era mais assim desse curto. Aí o peixe, eu já tô fazendo uns 2 anos que eu tava com o peixe, só que como eu tava treinando de graça com o peixe, então meio que eu pegava o treino da turma e ia fazendo. E daí o peixe ficou e falou: Marcos, por que você não corre atrás de um patrocínio? Você é professor também, né? Você tem, na época eu tinha acho que vários cursos já e eu tinha 2 pós-graduação. Eu tenho 3 pós-graduações. Daí na época eu já tinha 2 pós em treinamento. Aí ele falou: monta você os seus treinos, mete a cabeça tal. Então, cara, hoje eu falo que eu sou triatleta do peixe. Ele Eu fiz inspirou esse aí. começo com ele aí, eu treinava com ele, cara, era casca grossa, meu, porque era ali, a gente na piscina, na mesma raia, o peixe é bruto, meu. E daí, ele que me incentivou, aí eu fui indo mais sozinho, né, eu que monto as minhas planilhas, fui montando as minhas planilhas como que fala? Metendo a cara, assim, de correndo atrás de patrocínio, de apoiador, e aí tô onde eu tô hoje. Graças a ele, essa foi a minha história com o início do triatlon. Legal, né, cara? Pra você ver, né? É outro cara que vive ainda do triatlo e puta experiência que ele tem. Acho que ele entendeu ali o que você precisava e que sacada sua ouvir ele e seguir essa linha aí, né, cara? Foi sem dúvida. O Peixe a gente conversa sempre aí, sempre troca ideia. Muita galera do Peixe já teve aqui também no Tripulantes. É, a Gabi, né? Apesar A Gabi teve pouco tempo, né? foi acho que dois Sim. episódios atrás É, aí. da Gabi. Inclusive a Gabi eu tava gravando com ela também, caiu o Instagram, tive que remarcar, cara. Entendi. O Instagram tá me sacaneando, cara. Cara, deixa eu te falar, quem são os seus ídolos, cara? Quem são as pessoas que te inspiram hoje aí falando do esporte, cara? Se tem alguém que é fora da curva aí pra você, um cara que você fala assim, poxa, esse cara aí eu tiro o chapéu pra ele, cara. Cara, são 2 que eu vou falar aqui de inspiração. Um é o Michael Phelps, né, cara, que é o maior nadador da história. Eu gosto muito da história dele, acho bem bonito. E ele é um grande exemplo, assim, principalmente na parte, eu acho, Adriano, de dedicação. Porque o triatlo, né, você também é triatleta, sabe o quanto é um esporte egoísta, né? Porque você acaba se dedicando bastante tempo e, querendo ou não, os familiares, eu acho que os familiares acabam entendendo, né, a rotina que a gente tem. Então, era um cara que ele não abria mão, né, dessa dedicação. Então, é um cara que eu me inspirei muito. E, cara, eu acho que o César Cielo também é um cara que está nativo aí até hoje, né? Ele não está competindo, mas ele foi recordista, né? Agora acabou de ser Eu vi batido o recorde agora. dele, né, depois de anos. Então é um cara que eu me espelho muito. E um outro cara que eu me espelho, cara, é o Isaquias.
que é da canoagem, cara. É um cara Sempre também que gostei desse. eu li a história dele, eu já vi documentários assim, contando a história dele. Então, acho que são 3 esportistas aí que se falar assim, como é que você se inspira no esporte? Cara, eu acho que seriam esses 3 aí, 2 da natação e um que é da canoagem, que não é nem do esporte que eu pratico, né? Eu acho que são 3 atletas que você citou. Tem grandes exemplos, tem vários, né? Mas são 3 que você citou que acho que tiveram em mais de uma Olimpíada, né? Uhum. Eles estiveram Sim, presentes em mais de uma Olimpíada. Só aí já mostra o quão difícil é, né, cara? Você estar presente em mais de uma Olimpíada é porque o cara teve que fazer ciclos e mais ciclos de treinamento sim, e aí foi boa parte da vida aí dedicada ao esporte, né, cara? sim. E, inclusive, eu já vi documentário assim do cara tá treinando perto, próximo da Olimpíada, e o cara se machucar, cara, e meio que assim, mela aquele treinamento, mas o cara assim, focado, ele não, mesmo ele parado, ele tentando fazer alguma coisa, né? Lógico, não prejudicando a saúde, mas você vê que assim, até no repouso o cara tava focado, né? Sim. Ele não perdia aquela determinação, né? Então são caras aí que eu admiro bastante para levar como exemplo. A gente tem no Brasil, quando eu falo a gente, o Brasil tem muito nome, né, na natação, né? Muitas referências. Sim. Eu até me surpreendi quando eu perguntei para você lá atrás se tinha alguém que influenciou. Eu imaginava que ia surgir algum nome, sei lá, o Xuxa, o É, Borges, né? O sim, Gustavo o Borges. Borges, Mas não, na verdade foi tua mãe, né? Então, mas assim, a nossa sim, geração teve muito contato com campeões aí, né? Olímpicos da sim, natação, nomes, grandes nomes. Então, quando eu fiz a pergunta, eu imaginava que tinha vindo desse viés, mas me surpreendi que não foi. sim, O Marcão, eu queria que você falasse sobre alimentação, fisioterapia e fortalecimento. Esse trio aí tão importante para quem leva o esporte a sério. E a gente gosta muito de bater nessa tecla. Se você falha em alguma delas ou não, você consegue manter tudo em ordem aí, cara. a nutrição eu passo com um nutrólogo, que é o Dr. Danilo Lobo, ele que me dá esse suporte aí na parte nutricional. Cara, eu sou eu sou bem regrado, Adriano, eu sou bem determinado, assim. Eu acho que a minha ajuda como atleta eu não bebo. Mas não é que eu não bebo porque eu não bebo porque eu sou atleta, é que eu não bebo mesmo porque eu não gosto, assim, não tenho gosto de Uhum. bebida alcoólica. Então eu acho que daí já é uma ajuda, né? Para você não pisar fora tal. Mas, cara, ele me ajuda bastante. Eu gosto de ficar bem leve para a prova. Então, geralmente, eu fico assim, uns 3 quilos abaixo do peso ideal. É difícil chegar nessa marca, não é fácil. Eu faço bem, assim, regradinho esse sacrifício para ficar bem leve, né? Eu me sinto bem quando eu tô assim na prova. Geralmente eu fico assim com 6% de gordura, de percentual de gordura, e para ficar leve para a corrida, eu me sinto bem assim. Quanto à alimentação, foi o que eu falei, acho que como eu sou muito regrado, eu sou muito, na verdade, assim, eu sou bem rotineiro, Adriano. Sim, Tudo que eu já faz faço, parte da rotina já. o meu trabalho é rotina, o esporte é rotina, tanto assim, quando eu saio da rotina, eu fico meio perdido. Vou confesso para você. Acho que Eu tenho essa, é padrão nosso isso aí, viu, cara? eu tenho essa dificuldade, cara, eu fico meio perdido. Agora, da fisioterapia, eu vou com a doutora Paloma, com a doutora Paloma Amaro, ela é fisioterapeuta, ela é minha osteopata, na verdade. Daí eu Uhum. faço tratamento de osteopatia com ela que me ajuda. Cara, Adriano, eu tenho 2 hérnias na coluna. Quando eu comecei com o peixe, cara, eu sofri um acidente de bike. Lá no Alphaville, né, que todo mundo, assim, quem é triatleta aqui de Sorocaba Uhum. conhece. Eu tava ali na rotatória, tava fazendo um sprint ali, eu perdi o controle da roda traseira, eu tentei voltar, eu bati na esquina e voei na placa de cabeça. Tem uma placa lá, atenção ciclista. Se você for, tá virada a placa com a minha cabeça até hoje lá. Até hoje tá virada lá. Até hoje tá virada a placa para dentro, assim. E, cara, eu tenho essas 2 hérnias, né? Mas não me dá nada, cara, porque eu faço bastante fortalecimento, então não sinto nada. E eu tenho artrose de quadril. Então, na verdade,
que a Paloma ali me ajuda pra caramba é na parte do quadril. Né? O quadril eu tenho bastante, fica bastante tensão no piriforme, no glúteo médio ali. Então eu vou pelo menos uma vez na semana ali com ela para estar fazendo um ajuste, né? Que eu acho que é importante. A gente quer dar performance, né, Daniel? Você também é performance, né? Tem que ter um acompanhamento. Acho que é importante isso, frisar aqui, né? Eu sempre falo que a fisioterapia a gente tem que fazer não só para quando machuca, Prevenção. né? Tem que fazer de forma preventiva. O fortalecimento, a musculação, ainda mais a gente que passou dos 40, super importante, né? Apesar de eu Sim. não gostar, eu sei a importância de ter que fazer, né? Mas eu confesso para você que eu não gosto. Cara, acho que é o único que eu peco aí é a alimentação, cara. E eu vou discordar de você, eu não sou o cara da performance, eu sou um cara teimoso. É. Ah, mas eu também sou. Eu sou daquele cara assim, eu vou lá. Se ninguém for melhor que eu tô lá. Beleza. Mas eu falo que você é teimoso porque para acordar cedo, para fazer as coisas que a gente faz, é só os teimosos mesmo, cara. Não tem como falar que não é competitivo, porque daí eu tô sendo hipócrita, porque eu acordo realmente todo dia, 5 horas da manhã. Sou rotineiro, igual você disse, eu acho que todo triatleta é rotineiro. Tanto que essa semana eu tô de férias, eu tô perdido, cara. Porque É, o simples fato de você poder fazer na hora que você quiser, não funciona pra mim. Tem que continuar é, acordando 5 da manhã, é. fazendo o horário que eu fazia, que senão eu fico todo perdido, cara. Lesão, Marcos. Quando o assunto é lesão, elas fizeram ou fazem parte aí da sua jornada, cara? Elas fizeram e fazem, acho, os dois. É. Porque assim, graças a Deus, eu não me lesionei assim em outras coisas que eu te falei. A hérnia foi que eu falei, as duas hérnias minhas da coluna são por conta do acidente, mas foi o que eu falei, é bem controlado, porque eu faço a musculação, né? Eu treino bastante a musculação também, eu acho super importante, porque a musculação é a base para preparar você para qualquer atividade. Então, eu faço a musculação, fortalecimento, não me dá nada. Agora, foi o que eu comentei, né? A minha luta, assim, mais é com o quadril. Tanto que o ano passado eu fiz tudo prova longa, né? Eu tirei o ano, eu falei assim, agora eu vou fazer todas as provas longas. Daí eu fiz o Olímpico da Federação, né? Eu fiz outras provas de Olímpico também. Eu fiz prova de corrida mais longa, tudo para preparar para o Ironman, né? Então foi uma preparação e eu sempre lutando com esse problema da artrose, né? Porque acredito que quem tenha, como é um movimento repetitivo, você fica muito tempo prolongado fazendo, sente bastante. Por incrível que pareça, Adriano, eu fazendo tiro curto, né? Hoje meu pace é abaixo de 3,40, né? Que eu corro, se for uma prova de 5, por exemplo. Eu consigo, cara, eu não sinto a dor. Eu fico bem. Eu não sei se toda vez que eu vou lá fazer a soltura ou a osteopatia lá, eu tô bem. Não tô assim, nossa, tá me incomodando, tá me impedindo de treinar tal. Então, o que eu fiz esse ano, daí, como o ano passado foi bem pesado para mim, de muito longo, daí esse ano eu tô mais resguardado, tô fazendo mais as provas curtas para não forçar tanto. Porque agora eu já tô com 42 anos também, então eu tenho que ir se preocupando mais com esses detalhes. Você costuma fazer quantas provas por ano aí, Marcão? É bastante, entendeu? O ano passado eu fiz pouca, mas dá, cara, uma média aí de olha, de 17 a 22 provas no ano. Eu faço bastante Caramba, prova. caramba. Assim, Porque ó, só do circuito lá são 5, né? sim. E geralmente eu disputo o ranking da temporada em 2 circuitos oficiais. Então só aí são 10 provas 12, pelo né? menos. 10, 12, É, né? isso, 10, 12, dependendo do circuito, tem 6. Então, vamos por 12, se for, né? E fora daí as provas avulsas, né, que eu vou indo de triatlon, de corrida de rua, ou corrida de montanha, um A4, vai colocando. Eu também sigo mais ou menos nessa linha aí dessa quantidade de prova. Só que eu tenho um negócio comigo, cara. Eu faço ano sim, ano não. O Entendeu? que isso quer dizer? Eu acho que é mais ou menos Porque o que você você. fala a quantidade? Não, o tipo de prova.
prova mais longas, assim, com muita rodagem mesmo, eu pego um ano, esse ano eu vou fazer essas provas longas. Aí no outro Sim. ano eu começo a fazer as curtinhas, para dar Uhum. uma respirada. Daí no outro ano eu vou e faço as longas, entendeu? Ah, entendi, Eu acho que é entendi. mais ou menos o que você falou aí. Você tá fazendo esse ano, você tá fazendo umas provas mais curtas para dar aquela, né? Sim, resguardado, eu Porque comecei a fazer volume, isso, todo ano volume, o corpo vai sentir, né? Não tenha dúvida, né? sim, E qual que é a prova mais importante, na sua opinião, que você já fez e conseguiu levar pódio, Marcos? de levar pódio, cara, foi o Xterra. X-Terra. É, o Xterra, que foram duas provas, eu fiz o A4 do Xterra e eu fiz o triatlo do Xterra. Foi Foram no... Qual cidade, cara? as duas foi quando eu falo Caraguatatuba, Ah, na Caraguá. etapa de Caraguá. E, cara, o triatlon do Xterra, cara, eu acho que todo triatleta devia fazer. Meu primeiro foi no X-Terra, cara. Meu primeiro É, triatlo foi. cara, eu acho que todos deviam fazer. Porque, olha, eu falo que todo triatleta devia fazer o A4 e do A4 no mar. Eu acho que todos Uhum. deviam fazer. Mas, cara, o triatlon do Xterra é casca grossa, cara. E quando. Nossa, Adriano, eu fui campeão e eu fui campeão na geral. Então, assim, para mim, cara, até lembrei com um estagiário meu essa história. Quando eu fiz, o primeiro foi o A4, né? O A4, cara, quando eu fiz, eu me perdi no percurso, porque eu nunca tinha feito corrida de montanha na época. Eu tinha feito só assim os provas, né, de triatlo normal de rua, ou A4 no mar e tal. E quando eu fui fazer, cara, o Xterra, ele não é demarcado, né? Eles amarram umas fitas assim, né, Sim, cara? sim. E você meio que vai procurando as fitas onde que tá, assim, no meio do mato, no meio da floresta mesmo, né? Não Sim. tem. Porque eu falei, né, fui campeão lá na corrida de montanha, campeão paulista. Então, assim, tem uns caminhos que são trilha, né? Bem trilha de barro. Você enxerga o caminho onde você tá indo. Agora o Xterra não, cara. São aquelas fitas amarradas, você vai indo. E, cara, eu lembro que nesse eu me perdi. Logo quando eu saí da praia, assim, eu corri num riacho, subi as pedras, aí tinha uma rua de paralelepípedo no meio do mato, assim, e, cara, eu vi duas fitas amarradas num tronco afastado. Daí eu falei, deve ser esse barranco aqui, né? Tá com duas fitas aqui. Aí eu desci o barranco, só que, cara, tinha chovido, então foi descendo, assim, sabe? Uhum. E daí eu caí lá nas pedras, lá embaixo, só tinha água, cara. Daí eu falei, meu, já era, eu me perdi. Aí deu um gelo em mim, que eu falei, cara, eu perdi a prova. E tava Já em era, eu tô primeiro. Você perdido aqui, eu me sabia que perdi a tava em prova. primeiro. Aí eu comecei a sair, subir escalando, cara, e gritando, tô perdido, eu tô perdido. Aí uns staff me escutou, daí os caras vieram, tá tudo bem? Eu falei, viu, cara, tô perdido. Ele falou, não, cara, era só seguir reto aqui na rua de paralelepípedo. Eu falei, que eu vi as duas fitas aqui, eu vi, cara, parecia um caminho, assim, né? Eu entrei aqui, cara, eu fui passando, cara, eu fui igual locomotiva daí. Eu fui passando, cara, e fui indo, tal, eu não sabia que lugar de colocação que eu tava, cara, nossa, deu sangue, assim. Até que chegou uma hora, cara, que lá tem o morro acho que é dos Carneiros, se eu não me engano, que tem a Praia do Capricórnio embaixo, que é da Lagoa Azul, e, cara, eu vi que uma hora eu tava sozinho na prova, e daí eu fui subindo, subindo, e não acabava, eu falei, será que eu tô no caminho certo? E daí cruzei com o fotógrafo da Fotópia, daí eu falei assim, putz, cara, você viu mais alguém? Você viu mais alguém? Ele falou, cara, você tá bem, irmão, vai, vai, só vai. Aí eu não sabia se tinha cara na minha frente, se eu não tava, ele falou que eu tava bem. Daí, cara, eu sei que eu lembro no briefing da prova o cara falar que quando saía da floresta lá, caía numa rua de paralelepípedo cheio de chácara. Daí ali já tava próximo do fim, que daí já ia pegar a Avenida Beira-Mar. Cara, da hora que eu saí, eu vi que era esse lugar, eu já tava assim, ligadão, falei, tá acabando a prova. Cara, veio um cachorro, cara, e me mordeu o pé. Mordeu o pé, cara. E saí correndo com a mordida do cachorro e tal, mas assim, foi de leve, né? Deu aquela mordida. E daí eu lembro que eu desci a rua, cara, e virei à esquerda. Aí veio um motoqueiro, cara, deu uma derrapada na minha frente. Ele falou, irmão, você tá no caminho errado, é só ir Putz, virar que pra lá. louco. Daí eu voltei de novo, cara, e eu olhando pra trás, não via ninguém. Aí eu achei que eu tava em último, porque assim, eu tinha passado um monte de gente, né? Aí eu sei que eu passei,
daí eu vi que eu caí na Avenida Beira-Mar, que era uma rua de bloquete, assim. Aí eu fui indo, cara, e aí daqui a pouco chegou 2 motoqueiros, assim, batedores. Aí o cara passou o rádio assim, ó, eu tô com o cara, como que é, o primeiro colocado da geral aqui do A4. Cara, a hora que ele falou, cara, eu liguei assim, eu falei, nossa, caí mais ainda que eu fui indo, e deu aquela emoção, assim, cara. Então foi, quando eu cheguei, cara, eu gritava, eu pegava faixa. Nossa, cara, eu fui entrevistado lá na cidade. Pô, foi para mim foi super legal. E esse foi do A4, essa primeira prova. E do triatlo, cara, foi a mesma coisa, que foi no mesmo lugar, só que eu não tinha feito a bike ainda, que é do Morro do Professor. Você pega 2 morros lá, um do professor, o outro eu não vou lembrar. Cara, eu caí 2 vezes. Cara, eu caí feio mesmo, tava tudo sangrando aqui e tal lá, me arrebentei. E daí, cara, eu achei que naquele momento eu tinha perdido, mas mesmo assim, eu falei, cara, eu vou dar o sangue, né? Não vou abaixar a cabeça. Só que dá aquele gelo, assim, né? Você fala, pô, cara, caí 2 vezes, um monte de gente me passou, tal. Só que eu lembrei assim, pô, cara, eu sei o caminho da corrida de montanha lá, eu sei a trilha. Então isso era uma vantagem, né, cara? E aí eu apertei pra caramba e fui passando os negros também, cara, e fui campeão da prova. Então, assim, cara, foram 2 provas assim, que me marcou muito. Foram anos diferentes isso aí ou foi no mesmo ano? Foi diferente, foi. Caramba, que legal, cara. Você ganhou no triatlo e no A4, cara. Foi 2 assim que, cara, eu me emocionei bastante por conta dessas histórias aí, de eu ter caído e a outra de eu ter me E você perdido. viu que tá virando, já era um monstro e tá virando cada ano que passa mais monstro ainda, né? A galera procurando por esse tipo de prova, né? Que é mais de contato com a natureza, né? Tanto prova de montanha como triatlo nesse modelo de Cross, né? XTA. Sim. Galera que tá migrando, né? Bastante gente do profissional do triatlo de estrada migrando pro esse triatlo mais off-road aí, né, cara? Sim. Mas é interessante um triatleta fazer, porque é bem diferente, né? Porque a gente tá acostumado, porque não tem pace, você É, não fica ligado nisso, né? Tudo que sim. você treinou ali, que você ficava pace e Diferente, tal, diferente. ali não tem pace, cara. Ali é você e você mesmo indo pra frente, entendeu? Não, é bem diferente. E vácuo nem se fala, né, cara? É. Cara, e tem alguma prova aí na manga, algum sonho pra tirar do papel, Marcos? Nossa, a minha meta, não sei se você vai fazer essa pergunta aí, mas do sonho meu é fazer um mundial, né, Leandro? Eu tenho bastante essa meta aí. É, eu vi que tem a minha meta é o Campeonato Brasileiro, né? Tanto do triatlo quanto do aquatlo, tem o Campeonato Brasileiro e tem as etapas que valem vaga para o Mundial, né? Sim. Então, falar a verdade para você que a minha maior meta é essa agora. É eu Você, conseguir você fazer já, essa prova. já foi campeão anos anteriores aí, mas aí não deu pra ir, é isso? Financeiramente falando, é isso? Não, eu não, as etapas que eu estava não valiam vaga para o Mundial. Ah, tá, tá. Porque, cara, tá meio confuso mesmo, né? Tem ano que é a Copa E, Triatlo que vale, tem ano que é o Super Action, tem ano que é outra coisa. e, Tá meio confuso de acompanhar. Eu também tô federado esse ano e é, tá difícil, não tá tão claro as provas que você tem que cumprir pra você chegar, né, cara? Não é que não tá tão claro, demorou muito pra sair o calendário oficial, essa que é a verdade, né? sim, isso acontece. Então, e bem isso mesmo que você falou, porque às vezes assim, que nem hoje eu tenho um treinador de corrida, né? Eu falei que eu monto as minhas planilhas, mas eu tenho um treinador de corrida. Hoje não, faz uns 2 anos já que eu tô com o Gustavo, é um cara lá de Porto Alegre. E ele é o meu treinador da corrida só. A Uhum, bike, a natação, eu que monto as minhas planilhas. uhum. Daí eu meio que ajusto com a dele. É, como que fala? E daí eu tenho que mandar, cara, já montar o calendário do ano. E não Então, consegue, né, cara? aí esse da federação, cara, eles demoram muito para mandar. Eles demoram geralmente assim, tipo, uns 2 meses, né? Uhum. Quase. Ou assim, vamos pensar do Super Action, dos outros, eles já mandam assim no final de dezembro, começo de dezembro, eles já Você já mandam tem a do tabela, outro ano. Agora o da federação, você vê assim, Campeonato Brasileiro, da CBTRI, eles não mandam. é. Aí você tem que ficar esperando para ver quando que você consegue encaixar uma coisa ou outra, né? Pois é, cara. Bom, uma hora vão acertar isso aí assim, espero, né, cara? Mas a minha meta é essa daí, de Legal, conseguir a cara. vaga no Mundial, assim, ou na 4 ou no triatlo.
E onde vai ser? Você já sabe esse ano onde vai ser? Olha, o ano passado eu não vi o do Aquaton. O ano passado eu acho que vai ser esse ano no mesmo lugar, que é lá no Espírito Santo. Eu acho que é Capixaba, alguma coisa assim. Vila Velha, Vila Velha, no Espírito Santo. Legal, Eu legal. acho que vai ser no mesmo lugar. Que eu acho que é alguma base da militar ali, alguma coisa assim que tem. E daí a prova do triatlo, do A4 eu não cheguei a ver ainda. Não, legal, cara. Vamos ficar na torcida aí, Marcão. E você sabe que você vai bem nisso aí, cara. Você vai pra cima. Nós vamos estar na torcida aí, cara. Bom, se Deus quiser. Fechou. Vamos lá. Próxima prova, já agendada? Já tem, já. Dia 12 de abril eu tenho a segunda etapa do Circuito Mares, da A4. Vai ser na Toque Toque Pequeno, lá em São Sebastião. E dia 26 tem a Vinhedo, né? Ah, tem A do Vinhedo. Super X Vinhedo. Aproveitar que é pertinho aí, dá pra ir. E depois Sorocaba, né? Sorocaba eu tenho dia 31 de maio, né? Vou da É. Copa também. A Copa eu tô fazendo, então dia 31 de maio tem da Copa. Legal, cara, legal. Nós vamos, se Deus quiser, nós vamos se cruzar em uma dessas duas aí, cara. Ah, fechou. E hoje, Marcão, você tá com algum apoio, alguma ajuda aí, algum patrocinador? Se você tiver, fique à vontade em falar sobre ele. Acho que é muito legal a gente dar ênfase a esses caras que ajudam a gente aí. Acho que é fundamental, né, cara? Sim, nossa, nem fala, Adriano. Foi o que eu falei, né? Quando eu tive esse pontapé inicial dessa ideia, corre atrás do patrocínio não é fácil, né, Adriano? Sim. Hoje apoiar o esporte, até porque eu sou amador, não sou profissional, né? Eu vivo da natação, do meu trabalho. Uhum. Mas eu já tive outros patrocinadores e atualmente agora eu tô com o patrocínio da Aquaplay, que é da academia que eu trabalho, Uhum. né? Eu tenho esse patrocínio financeiro e eu tenho os apoiadores também, que é o Josemar, lá da Malha Bikes. Ele tem o grupo dele que é a ABS Sports, que organiza as competições de mountain bike, tem o circuito de mountain bike dele, e tem o circuito de corrida agora de rua, que ele entrou agora também nesse segmento, que é o grupo ABS Sports. Eu represento lá no meu uniforme tal da ABS, né? Mas o Josemar, ele é dono da Malha Bikes. Então ele me Legal. ajuda bastante com a parte de manutenção de bike, a parte de peça. Nossa, isso é essencial para mim, me ajuda muito. Né? Um grande abraço aí pro Josemar, um grande abraço pro Hugo também da Coplay, que me patrocina financeiramente. Aí eu tenho da Biomagistral, da farmácia, que é do Caio Lobo. Eu tenho do irmão dele, que é o meu nutrólogo, que é o Legal. Caio Lobo, da Clínica Lobo. Inclusive, eu recomendo demais. Para quem não conhece, um nutrólogo, ele é bem diferente do nutricionista. Né? Ele tem um trabalho bem mais específico, de acordo com o seu metabolismo, é muito importante. Eu tenho também o apoio da minha osteopata, que é a Paloma, a fisioterapeuta Paloma Amaro. Pode procurar no Instagram aí que ela vai ajudar vocês também. E deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém aqui. O Gustavo, que é meu treinador da corrida. E eu tenho a Litaldi e Prudential, que é de seguro, que é de Ah, seguro de vida. legal, Aí eu tenho legal. esse apoiador também, não posso esquecer que o Via é apoiador novo, então por isso que deu uma pipocada aí. É a Litaldi e a Prudential, que é Legal, de cara. seguro de vida. Fico feliz aí, viu, Espero Marcão? que eu Você não, espero que merece eu não esteja demais. esquecendo ninguém, mas Não, você é merece isso que eu demais. Que bom que tem essa galera toda por trás. É como você falou, né, cara? Principalmente falando aí de multisportes, né, cara? É fisioterapia, é suplemento, é academia, cara, são tantos as despesas que toda ajuda é sempre muito bem-vinda e acaba que sendo de fato colaborativo, né, Marcão? Você falou aí nutrólogo. Eu, Uhum. particularmente, tenho muita curiosidade em consultar um nutrólogo. Depois eu vou pegar o contato contigo. É. E acho que faz todo sentido. Que bom que tem um cara aí te ajudando nesse sentido. Eu tenho curiosidade de saber aí qual que a alimentação faz mais sentido para mim. Eu acho que é uma coisa, mas pode ser que seja outra, né? Então acho que é legal a gente ir a fundo e pesquisar. Hoje, um dos apoiadores aqui, eu tive na clínica dele e eu fiz uma análise com ele muito legal, cara. É uma análise da biomecânica da tua corrida
E essa análise ela fala se qual que é a cadência ideal para você, qual o exercício de fortalecimento ideal para a sua cadência, tudo isso Sim, para evitar lesão e poupar energia, principalmente quando a gente fala em provas de longa distância. Olha que importância disso tudo, né, cara? sim, nossa. E aí fica para as empresas que acompanham a live, que acompanham os atletas que estão falando aqui na live, usar a gente, né, como realmente teste, né? Eu sempre falo, Hum, cara, eu até zoo muito, eu falei, cara, eu queria que a Pirelli me patrocinasse, porque, cara, eu não conheço ninguém que fura tanto pneu de bicicleta igual eu, cara. é, Não, mas é, assim, brincadeiras à parte, eu acho que é isso, né? A gente que está vivendo do esporte, a gente tem a contribuir em vários aspectos para essas sim, empresas que também nos contribuem com a gente. Acho que um ajuda o outro aí, é muito bacana. Depois eu vou pegar o contato desse nutrólogo contigo aí. Acho que é bem legal tá. a gente trocar essa figurinha. Marcão, quero agradecer demais, cara. Você é a segunda vez aqui no Tripulantes. É o primeiro É, convidado que volta já pela segunda vez. Eu é, tô indo pro episódio 81, se eu não me engano, do Tripulantes. Você tinha participado, mas infelizmente não tinha ido pro ar. Dessa vez vai, Marcão. Dessa vez vai estar tudo certo. fechou. Mas Brigadaço se não aí. der certo, eu venho de novo. Pode falar aí que. Você vai voltar aqui agora para falar da sua participação no Mundial que você vai fazer esse ano aqui. Você vai ver só. Ah, se Deus quiser, fechou. Vamos que dê sorte aí, ó, essa foi lançado agora. Exatamente. E galera, antes de É, finalizar, deixar um recado aqui para vocês. Nós temos o cupom TRI_PULANTES para você fazer a inscrição da Ultra Desafio Boituva, agora no mês de junho. O irmão do Marcão, que normalmente é o locutor, não sei se esse ano ele vai poder ser, mas normalmente é o irmão do Marcão. E uma prova da hora aqui em Boituva, uma prova bem desafiadora, com 5, 10, 21 e 42 quilômetros. Fica o convite aí para vocês conhecerem sobre a prova. Depois eu vou colocar no YouTube o link para você que quer fazer inscrição e quer saber um pouco mais da prova. Tá joia? É isso, pessoal. Obrigado, Marcão. Muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam. Não esquece de seguir, compartilhar e ativar o sininho para vocês receberem as notificações. Tá joia? valeu, Próximo. obrigado você mais uma vez aí, Adriano. Deus abençoe seu trabalho, você como atleta também e como amigo. E obrigado pelo convite mais uma vez. Top, Marcão. Muito obrigado você, cara.